Salve, salve devoto! Estou ao vivo para falar de Galo com você. Deixa o like e se inscreva no oferecimento dela, da Desembola. Precisou de grana, eu desembolo para você, tá? Parcelo de 12 a 18 vezes e o crédito cai na hora. O link está na descrição. E detalhe importante, onde você estiver no Brasil, tem grana da Desembola para você. No Acre, no Afeganistão, rapaz. Se você tiver online um cartão de crédito, pronto. A gente faz o empréstimo que você tanto precisa aqui na Desembola. Mate, a bebida do Carnaval do Mineiro. Afinal de contas, é a bebida do Brasil. É mate, guaraná, rum e limão. Tudo no lugar só, meu amigo. Uma bebida deliciosa que você vai curtir muito. Se o bloco de carnaval não tem patrocínio, corre pra cá. Quem sabe a gente patrocina você. Instituto Céspedes Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo e rap careca. Todos esses apelidos foram embora aí, gente. Não tenho uma falha mais. Graças ao protocolo do Instituto Céspedes. Ó, primeiro, 13% de desconto, consulta gratuita. Pode confiar no Instituto Céspedes. Bora falar de Galo e bora começar falando de Sampaoli e o que ele falou sobre a mudança que houve do primeiro para o segundo tempo. Vamos ver aí o que ele disse. No tanto una mudanza organizativa, sino una mudanza de búsqueda, de querer ganar el juego. Yo creo que hubo mucho más ambición en el segundo tiempo que en el primero, más aún que el primer tiempo tuvimos el control, más no tuvimos por ahí mucha gente para finalizar, y eso bueno, fue lo que reclamé un poco en la primera mitad del medio tiempo. Fala do Sampaoli sobre a questão do primeiro tempo, do jogo em si, né? Do que ele pensou, da mudança de postura. Evidente que o Atlético, não é que o Atlético estava mal, o Atlético estava sem gana. Eu já conversei com vocês que, na minha opinião, o Sampaoli, a partir do momento que ele priorizou um outro campeonato e não o campeonato mineiro, o jogador, ele internamente também cria essa ideia. Então o jogador não tem o campeonato mineiro como uma prioridade. E aí, meu amigo, fica difícil de você organizar, de você chancelar isso, pelo menos na minha opinião. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, mas eu creio que nós vamos ter mudanças sim, que vão acontecer coisas interessantes, que o Atlético vai acabar corrigindo um bocado dessa situação, mas que não será uma situação rápida, de correção rápida, tá? Do Campeonato Mineiro, até porque é um campeonato à parte. Bom, e ele também falou sobre os erros graves, gente, que a gente teve e a análise do gol. Olha pra você ver o que o Sampaoli disse. Bora lá, entrevista legendada, HTV2Bet que ofereceu. Sinceramente creo que son goles repetidos, el de Palmeiras, el del empate, el de hoy, el de Palmeiras, el del año anterior, que fue parecido, el segundo gol. Más también Otimi jugó con siete agentes de ataque, entonces quedó Alan Franco con dos centrales en la jugada esa y eso nos costó el gol. El equipo tiene que tener agresividad, pero también tiene que tener equilibrio defensivo. En ese sentido, no porque uno ataque con más gente va a ser más contundente. Eso tenemos que trabajar mucho porque el torneo brasilero no te permite ese tipo de ventaja. Entonces es una materia de trabajo que tendremos que insistir. São os erros de gol de cabeça, erro de transição de bola e o pior erro que eu enxergo do Atlético, não sei se você do outro lado da tela vai enxergar como eu, é o meio-campo, ele ainda não é mordedor o suficiente. Mesmo quando o Maicon tá em campo, a gente não tem uma pegada tão forte para bloquear os espaços. O Maicon é muito voluntarioso, bom jogador, vai ser titular no Atlético, mas a gente necessita daquele meio-campo que morde, que destrói a jogada. Bom, bora falar das crias do Galinho na Europa. Gente, o Galo News fez um levantamento muito legal que eu quero mostrar aqui pra vocês das crias do Galinho hoje na Europa. Vamos lá. Savinho, no Manchester City, tá dando certo lá, e é evidente que tá uma temporada ruim, mas fez uma temporada anterior boa, e futebol é assim mesmo, né? Bremer na Juventus, bem legal também. Alisson no Shakhtar, o Rômulo tá no B do Sport, o Caleb tá no Alavés, né? O Isaac foi emprestado pro Hellas Verona, tomara que dê muito certo, né? O Marquinhos acabou de chegar no Sparta Moscou, o Rubens tá no Dinamo, e o Fred tá no Fenerbahçe. É muito pouco, depois as pessoas chegam pra mim e falam assim, o Atlético tem que vender mais, o Atlético
Atlético tem que fazer mais isso, aí o Atlético tem que fazer mais aquilo, aí o Galo não consegue vender fulano, não consegue, vende muito mal. Mas aqui, vocês estão observando onde que os caras estão? Agora vamos fazer uma análise. Savinho saiu do Galo, foi para 2 times, Ajax e outro time que eu esqueci. Não, França, Ajax, aquele time francês, Ajax. Depois o time da Espanha que ele brilhou, que foi o Girona, aí Manchester City, o Bremer. Não, esse teve um caminho um pouquinho mais sólido. Alisson tá no Shakhtar, olha pra você ver, não tem ninguém em time bom não, gente. O Marquinhos tá no Sparta, mas ele foi vendido pro futebol romeno, búlgaro, não lembro. Agora que ele chegou no Sparta Moscou, entendeu? O Rubens tá no Dínamo, mas aí foi uma venda direta. O Fred nem daqui foi do Internacional. É querido muito mais do Internacional que do Galo. Então, gente, o que eu posso mostrar pra vocês e que vocês têm que pôr na cabeça de vocês, e eu sei que muitas vezes vocês não conseguem enxergar isso, é que o futebol, ele não é como a gente gosta, ele é como ele é. E você não vai conseguir colocar um cara em uma grande equipe se você não fizer isso constantemente. Mas pra isso tem que vender melhor. Não só vender melhor. Pra isso, você tem que revelar craque. E o Atlético não revelou um craque ainda. O Savinha é um excelente jogador, um cara diferenciado, mas ainda ele não é o craquezão. Falta a gente revelar esse craque, colocar ele na Europa, que aí, meu filho, a nossa base vai ser totalmente vista de outra forma. Gente, foi grave ou não a lesão do nosso querido Alexander, que inclusive estava jogando um absurdo. Bom, ele teve uma entorse no joelho esquerdo, cara. E se for LCA ou LCM, é complicado. E aí tudo vai depender do que é. Então, por exemplo, se for uma ruptura parcial de 6 a 8 semanas, se for uma ruptura total de 8 a 12 semanas, se tiver cirurgia de 3 a 4 meses, se for uma entorse com ligamento sem cirurgia, pode ser que de 2 a 4 meses tá de volta. Ligamento cruzado, que é o tal da LCA, acabou. 6 a 9 meses. Claro que o futebol você consegue voltar antes, né? Mas tudo isso vai ser influenciado pelo grau da lesão. Então nós vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos, entender o que o Atlético vai divulgar no exame, né? O Atlético não divulga normalmente a gravidade, a extensão, a coisa toda, ele divulga parte, isso é um problema pra gente poder entender, mas a gente sabe, não foi uma lesãozinha qualquer, é uma pena e isso obriga, na minha opinião, o Atlético a ir ao mercado, tá? Porque perder o Alexander faz com que o Atlético tenha que ir ao mercado buscar mais reforços, buscar mais jogadores qualificados, buscar mais jogadores que vão da liga, entendeu? Então isso é um problema muito sério, acaba que você vai ter que aumentar mais reforço. O Alexander era um cara muito fundamental. Na minha opinião, o Galo agora tem que buscar 2 primeiros volantes, porque aí você deixa o Maicon e o Alan Franco como segundo volante de origem, e aí se você trazer 2 segundos volantes, você resolve a situação. Imagina trazer Deil quanto mais 2. Gente, e o Moscardo? Muita gente perguntando se o PSG topa liberar, topa vender pra mim. Gente, vamos lá. O Gabriel Moscardo, ele foi comprado do Corinthians por 20 milhões de euros. Foi uma compra de 20 milhões de euros. O Gabriel Moscardo não deu certo na Europa. Ele tentou jogar no time francês. Eu esqueci o nome do time, cara, que ele ficou emprestado. É o Reims. O PSG compra ele em 2024. Não, vamos lá. Na verdade, o PSG compra o Moscardo em janeiro de 2024. Empresta para o Corinthians 6 meses para começar a Liga Europa. Quando a Liga Europa começa, eles emprestam ele, colocam ele para treinar. Não deu certo. O que eles fazem? Mandam ele para o Reims da França. No Reims da França, ele também não funciona. Mandam ele de volta para o PSG. No PSG, emprestam ele para o Braga. E ele também não funciona para o Braga. Rep, ele é um jogador que faliu. Ele é um jogador que deu errado? Sim, ele é um jogador que deu errado na Europa. Foram 2 times pequenos, 2 times que ele poderia ter destaque, 2 times que não funcionaram. Mas eu quero lembrar, e quanto que ele tá avaliado hoje? 7 milhões de euros, tá? Rep, você acha que o Galo poderia tentar a compra? Olha, eu acho que o Galo poderia tentar uma compra do Gabriel Moscardo por 7 milhões de euros, 60% do passe, 50% do passe, uma coisa assim, e poderia dar muito certo aqui. Como Alan deu certo, como Franco deu... como o Alanzinho deu certo, como o Arana deu certo, como o Paulinho deu certo. Passaram em vários times da Europa, deram errado, vieram no Brasil e jogaram muita bola. O menino tem só 20 anos. Completamente recuperável, completamente dentro de uma linha lógica. Mas nós vamos ter que esperar para ver. O PSG topar vender? Eu acredito que sim. Porque depois de 2 flopadas gigantescas na Europa, não vale a pena insistir. É preferível fazer uma outra rota. Será que o Galo consegue ser essa outra rota? Eu, se eu fosse o Galo, acharia interessante. Porque qualidade esse menino mostrou muito no Corinthians. Não é possível que desaprendeu a jogar a bola. Acho que temos que dar uma chance.
Bora falar de Icardi, sonho impossível. Senhoras e senhores, o Fluminense foi atrás do Icardi, né? Sabe quanto que o Icardi ganha? Vocês não vão acreditar. 62 milhões de reais. Ele quer deixar o Galatasaray, beleza. Mas vamos fazer uma continha aqui de 62 milhões por 13, que aqui tem 13º. Nós estamos falando que esse homem ganha 4 milhões e 700 mil. É 5 milhões de reais, gente. Mesmo que ele tope reduzir pela metade, dá uns 2 milhões e meio. Nós não podíamos ter o Hulk aqui. Então, assim, para poder ter um Icardi da vida no Atlético, ele teria que aceitar uma redução gigantesca de salário, um projeto de ídolo. Esse é o último ano do Hulk no Atlético, dificilmente ele vai ficar mais um ano. Se o Atlético oferecer 2 milhões e meio de pré-contrato, sacrifício de 6 meses, né, que é do meio do ano até o final, e depois, com a saída do Hulk, fica mais tranquilo. Mas eu tenho opinião que é um sonho impossível. Agora, bora falar da capa, né? Galo, que é zagueiro da Itália. Gente, Galo que é zagueiro da Itália, que história é essa? Bom, essa notícia não veio das Minas Gerais, saiu lá da Itália, tá? Quem traz essa informação é o Jornal Português, ó. Segundo o jornalista Gianluca de Andermaggio, o Atlético tem interesse na contratação de Zé Pedro, atualmente no Cagliari, da Itália. Negociação, de acordo com o jornalista também André Hernan, o Galo fez uma oferta e tem um acordo verbal de 3 anos com o zagueiro Zé Pedro, mas a negociação enfrenta um entrave. O Cagliari e o Porto detém 50% dos jogadores. Valor giram em torno de 3 milhões de euros. O clube italiano quer que o Porto abra mão de uma porcentagem. Já o Porto faz jogo duro e exige compensação financeira para liberar a negociação. Aos 27 anos, o defensor é titular da equipe e já disputou 10 partidas da Série A, sendo 8 como titular. E também atuou em 2 jogos da Copa da Itália. Cara, interessante, né? O futebol brasileiro começa a roubar por conta de salários e de tamanho de liga o futebol italiano. Vamos lá, 28 anos, zagueiro em 87, avaliado em 2 milhões e meio, tem como contrato até 2028, tá? Dos 21 jogos possíveis, fez 9 jogos na Série A italiana, na Copa da Itália 1 jogo e na Liga de Portugal dos 4 tinha feito 2, mas sempre como reserva, tá? Ele começou a carreira dele no Vitória, Sandense, Vizela, Tocante, Fafé, Braga, Estrela Amadora, Porto e aí agora no Cagliari, tá? Vamos dar uma olhada no desempenho completo desse atleta, principalmente nesta temporada, tá? Que eu acho que é o que importa pra gente poder analisar. Porque ali tá falando que ele é titular. Será que ele ganhou essa titularidade? Porque parece, pelo primeiro olhar, que não. Vamos dar uma olhada. Jogou apenas 2 minutos, depois não jogou, 58, 90, 22, 90, 90. Aí é que ele não foi utilizado. Depois ele teve o joelho operado, voltou e já voltou como titular. Ou seja, ele é titular absoluto da equipe, só por conta de uma pequena operação no joelho, que tirou ele de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, né? E depois voltou como titular aí absoluto da zaga, tá? Vamos ver na temporada anterior, como é que foi a temporada anterior do Zé Pedro, tá? A temporada anterior do Zé Pedro, no Porto, ele começa de titular os 2 jogos, pode observar na Liga Europa, depois cai para reserva, depois não volta. Titular no Mundial de Clubes, conforme vocês podem ver, na Liga Portuguesa. Foi titular, depois titular de novo, depois ele parou, né? Caiu em desgraça lá por algum motivo. Depois voltou pela titularidade, reserva, depois ele volta e é titular até o final da temporada. Ou seja, foi um cara que foi titular no Porto e foi titular também no Cagliari. Então, nós estamos tratando aqui aparentemente de um bom jogador. Eu não conheço, né? Vou assistir alguns vídeos dele para trazer mais informações. Se o Siga, Sampaoli e o Brax estão confiando, bora, traz pra cá que é nóis. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e até mais tarde. Valeu!